Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, o mantra de hoje fala sobre um conceito, sobre uma ideia que é bastante conhecida nesse estudo de Vedanta, que é bastante conhecida nesse estudo de Yoga, mas que por muitas vezes é mal compreendida, é mal interpretada, é mal traduzida. Essa ideia, esse conceito é Maya, Maya Shakti. Muitas vezes as pessoas traduzem, os livros que a gente estuda traduzem Maya Shakti como ilusão. Só que a gente não pode simplesmente soltar essa ideia desta forma, é uma ilusão. A gente tem que entender o que é esta ilusão, como esta ilusão acontece e destrinchar muito bem essa ideia de ilusão para que a gente não fique achando que o mundo à nossa volta é uma ilusão, porque ele não é. Tenta atravessar a janela de vidro aí da sua casa que você vai entender que o vidro não é uma ilusão. Então, o que acontece? Aquilo que existe de mais sutil e aquilo que permeia todos os nomes e formas do universo recebe o nome de Brahman. E Brahman vem desse radical Brah, que significa aquilo que existe de maior. Então, este que existe de maior permeia todos os nomes e formas, mas também não se manifesta, simplesmente é. Você simplesmente é. Nós já vimos esta ideia aqui antes, nos vídeos anteriores, de que o eu, ele não age e que, portanto, não recebe o fruto da ação. Ele não se manifesta, ele é simplesmente a testemunha de tudo isso. Mas então vem a pergunta, então como esse mundo, como esse universo todo se manifesta nas mais diversas formas e nomes que nós conhecemos? E aí nós podemos começar a destrinchar essa ideia de ilusão. Por exemplo, pegue um mágico que parte uma pessoa ao meio no seu show. Existia apenas uma pessoa e, de repente, depois de partida ao meio, esta pessoa parece ser dois pedaços separados. Na verdade, você que tem discernimento, a pessoa que tem discernimento, olha para aquilo e entende que uma pessoa não pode existir partida em dois pedaços. A parte que não tem o coração e o cérebro, por exemplo, se a gente dividir a pessoa aqui na cintura, não sobreviveria. Mas, de alguma forma, existe ali uma ilusão, existe ali um truque que faz com que você pense que aquela pessoa está separada. Então, uma pessoa sem discernimento, por exemplo, uma criança que não tem muita maturidade para entender o truque da mágica, para entender aquilo que é a mágica, pode entender, pode pensar de fato que a pessoa está dividida em dois. Só que um adulto com um mínimo de discernimento entende que aquilo ali é simplesmente um truque, aquilo ali é simplesmente uma ilusão. Da mesma forma, um outro exemplo que eu já ouvi também do meu professor e que para mim foi o melhor exemplo em relação a esta questão de ilusão, foi o exemplo de um bebê. E eu adoro fazer isso com a minha filha agora que é recém-nascida. Quando um bebê vê o seu reflexo no espelho, o que o bebê pensa? Que existe um outro bebê ali à sua frente, porque o bebê ainda não conhece o conceito de reflexo, não conhece o objeto espelho. Então, quando o bebê olha para o reflexo no espelho, o bebê pensa que existe uma outra criança. E ali
tenta pegar, né? A minha filha estica o braço e tenta pegar essa outra criança e às vezes fica irritada porque não consegue pegar essa outra criança. Mas, de novo, para um adulto com discernimento, no caso eu ali segurando a minha bebê no colo, eu entendo que este outro bebê não existe, é apenas o reflexo da minha filha. Agora, a minha filha, uma bebê ainda de 4 meses, não entendendo isso, acha que existe um outro bebê querendo brincar com ela. Então, eu não posso dizer que aquele outro bebê não existe na mente do meu bebê, porque na mente do meu bebê existe uma realidade que não tem o discernimento da minha realidade, da minha mente, mas que na mente dela existe. Então, para a mente daquele bebê, do meu bebê aqui no caso, aquele reflexo é real, aquele bebê sendo refletido é real. Para mim, eu sei que é apenas um reflexo. Então, por que eu estou usando esse exemplo do bebê? Porque, obviamente, para esse caso do reflexo do espelho, nós temos o discernimento para entender que é simplesmente um reflexo de uma mesma coisa. Agora, para a maioria de nós, quando nós olhamos para esse mundão à nossa volta, cheio de nomes e formas diferentes de nós mesmos, nós ainda temos uma grande dificuldade em compreender que são apenas nomes e formas diferentes de uma mesma coisa. Brahman. Brahman, que é esta consciência que tudo permeia. E, portanto, apenas focado nos nomes e formas, nos diferentes nomes e formas que me cercam, eu só vejo nomes e formas diferentes. Eu não vejo aquilo que é comum a todos eles, que é esta consciência. Mas eu não posso dizer que o mundo à minha volta é uma ilusão. Eu não posso dizer que o mundo à minha volta não existe. Sim, o mundo existe em seus diferentes nomes e formas. Porém, permeando todos estes diferentes nomes e formas, está ali Brahman, está ali esta consciência. Então eu não posso dizer que Maya é ilusão. Eu não posso dizer que o mundo é uma ilusão simplesmente. Eu tenho que compreender este conceito de ilusão. Eu tenho que compreender como esse mundo todo se manifesta nas mais diversas realidades. A realidade absoluta, que é Brahman, e a realidade relativa, que é Maya Shakti, que são todos estes nomes e formas. E Maya Shakti, que na sua natureza é composta pelos 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas. Estes 3 gunas, quando interagem, quando se misturam, dão forma ao universo e dão forma a todas as formas e nomes que existem no universo. Então, tudo isso que eu chamo de Maya, tudo isto que eu chamo de ilusão, tudo isso que eu chamo de diferentes nomes e formas, na verdade é resultado da interação destes 3 gunas que compõem todo o universo. E esses 3 gunas, por sua vez, também são sustentados por Brahman. Existem por causa de Brahman. Existem por causa desta consciência. Então, esta consciência que tudo permeia se manifesta através destes gunas que vão formar esses nomes e formas que compõem o universo como a gente conhece.
Então, este universo, como a gente conhece, não pode ser tomado como uma ilusão. Não é simplesmente dizer, é uma ilusão. É muita irresponsabilidade explicar Maya Shakti como se fosse simplesmente, é uma ilusão. Não é uma ilusão nesse sentido, mas é uma ilusão no sentido que nos engana, mas está aí, existe, assim como a mágica. Ali ela nos engana, ela faz a gente pensar que uma pessoa está separada, está partida em dois pedaços, mas ela não está. Assim como o bebê que ainda não tem discernimento olha para o espelho e imagina que seja uma outra criança, mas não é. Mas, ao mesmo tempo, existe esta realidade relativa que, na minha mente, observando a mágica, faz parecer que a pessoa realmente está dividida, separada em dois, que faz a mente do bebê realmente pensar que existe uma outra criança ali. E que faz eu pensar, quando olho para o mundo inteiro à minha volta, que o mundo inteiro é composto de coisas diferentes. Mas o mundo não é composto de coisas diferentes. O mundo não é separado em nomes e formas. Todos os nomes e formas são sustentados por esta consciência que você é. Por isso que eu também gosto de dizer que yoga não é união, porque você nunca esteve separado de coisa alguma. Você apenas tem uma ideia confusa na sua mente de que tudo é separado, mas na verdade tudo é uma coisa só que se manifesta de diferentes formas. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.